Esta noite eu estou aqui para ler as Escrituras. Assim como eu recebi ordem do Senhor de pregar a sua palavra, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito do Senhor. Quero ler a mensagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 39. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. A Bíblia fala: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo Jesus te esclarecerá. Desperta, porque o fim vem e o fim está perto. Depois que este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus Cristo fala em Mateus, no capítulo 24, e no versículo 27, que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem, a volta do Senhor. Ela está próxima. O apóstolo Tiago diz que o juiz está às portas. Quando Jesus contou, por meio desta mensagem, o que ocorreu com os ninivitas, após Deus ter enviado o seu servo Jonas em direção àquela grande capital. E na verdade, aquele povo não sabia discernir a mão esquerda da direita. Era um povo profano, era um povo pagão, era um povo idólatra, era um povo cachaceiro, era um povo que vivia na carnalidade, praticando obras más. A Bíblia diz que os ninivitas, desde o rei até o pobre, eles estavam perdidos, estavam cegos. Eles não sabiam fazer outra coisa senão beber, curtir, brincar, se divertir.
E eles vivendo como se não houvesse amanhã, não preocupado com a vida. Mas Deus enviou Jonas. Este profeta é conhecido como um profeta desobediente, porque em primeira instância ele tentou fugir da face do Senhor. Ele pagou passagem para ir para outro destino. Ele tentou fugir de não querer ir e entregar a mensagem de Deus. O profeta Ezequiel fala através do que Deus disse a ele. Era que ele isse ao ímpio e profetizasse ao ímpio estas palavras. E se ele não desse ouvidos, se ele não se convertesse e morresse na sua iniquidade, Deus não ia requerer das suas mãos o sangue daquele homem, o sangue do ímpio. Mas se o profeta não avisasse e o ímpio morrer na iniquidade, Deus requereria da sua mão o sangue do ímpio. Jesus, contando que aquela geração veio até ele pedindo um sinal. Mostra-nos um sinal de que tu falas em nome de Deus, de que tu és o Filho de Deus, que tu és o Cristo, o Salvador. Jesus Cristo veio apregoar o Evangelho. Ele veio às ovelhas perdidas de Israel. Ele veio abrir a vista aos cegos. Ele veio fazer misericórdia, juízo e justiça com a causa da viúva, com a causa do órfão, com o estrangeiro, com o necessitado e com o pobre. Coisa que os religiosos não faziam, porque desprezavam o mais importante da lei. E eles pedindo a Jesus um sinal, pedindo para Jesus apenas um sinal. Quando Jesus esteve na cruz, eles estavam lá de novo. Dá-nos um sinal, para que vejamos e acreditemos. Mas era blasfêmia. Eles só estavam zombando. Eles não queriam professar a Cristo, porque em João capítulo 9, eles afirmou: somos discípulos de Moisés. Nós não somos discípulos deste homem. Nós não somos seguidores deste homem. Este homem tem enganado e arrastado uma grande multidão. Mas Jesus não era enganador. Jesus não era mentiroso. Jesus não estava aqui para mentir a ninguém. Mas ele pregou a verdade. Ele ensinou a verdade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus é luz do mundo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. E Jesus falou do profeta Jonas. Como Deus, através deste profeta, toda Nínive, com a sua pregação, haviam se arrependido. O arrependimento é para que o homem não se perca, é para que o homem não vá para o inferno. O arrependimento é preciso ao homem para que ele conheça os mistérios de Deus, para que ele ande segundo a vontade de Deus, para que ele não seja lançado no inferno. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que sem arrependimento não há remissão de pecados. Jesus disse em João capítulo 3, na verdade vos digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. E os fariseus vieram até Jesus, dá-nos um sinal. Jesus olhou e disse: uma geração má e pecadora, uma geração maligna, uma geração adúltera, me pede um sinal, mas não será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. A Bíblia diz que Jonas se levantou, mas foi para fugir. Mas quando Deus enviou uma tempestade contra aquele barco, contra aquela embarcação, aonde jazera Jonas, o profeta de Deus, a Bíblia diz que o barco balançava para lá e para cá, a ponto de naufragar. E os marinheiros desesperados, porque na hora de livrar a pele, na hora de tentar salvar a vida, comida não importa, dinheiro não importa, nem mesmo saúde, porque o homem está preocupado é com a sua vida, é com escapar bem de tal situação. Dinheiro não tem valor, bens materiais não tem valor na hora do sufoco. Mas quando tudo vai bem, ninguém se preocupa em querer buscar a Deus, ninguém se preocupa em querer servir a Jesus, porque está tendo saúde, está ganhando dinheiro, está dando certo a vida dele. Ele começa a montar um negócio e o negócio dele progride, os bens deles aumentam, e aí vive na perversidade, nas abominações, vive em rebeldia, em desobediência, em soberba, em arrogância. Mas eles pediram um sinal. Muita gente até hoje tem pedido a Deus um sinal apenas. Mas o povo não quer acreditar no sinal que Cristo é um sinal suficiente para que você escape do inferno. Porque a Aparecida não vai livrar a tua alma da condenação do inferno. Depois que você morrer, você não vai para o purgatório. A palavra de Deus. Pega a sua vida a Jesus. Arrependa dos seus pecados. O único sinal de Deus à sua vida é Jesus Cristo. Porque Ele é maior do que Jonas, do que Salomão. Ele é maior do que Isaías, do que João Batista, do que Pedro, do que João. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é muito mais excelente do que os anjos. Jesus, Ele é tudo em todos. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é a vida e a ressurreição. Ele é o Verbo. Ele é a santa palavra de Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, rosa de Saron, lírio dos campos, lírio dos vales. Ele é a pedra angular. Jesus Cristo é o princípio e o fim, o primeiro e o último, o que é, o que era e o que há de vir. A Bíblia diz em João capítulo 15 que sem mim nada podeis fazer. Jonas já estava dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Católicos estão indo para o inferno, os espíritas estão indo para o inferno, cachaceiros, drogados estão indo para o inferno, e os evangélicos estão preocupados com templos religiosos, preocupados com cantor, com pregador famoso, está preocupado em vender CD, vender DVD, vender livro,
preocupados com cargo, com título, estão preocupados com a visibilidade do ministério, estão preocupados em ganhar dinheiro, estão preocupados em abrir megas templos, megas igrejas. Para que abrir igreja se não está preocupado com a alma? Se não quer julgar a causa da órfã e da viúva? Se não quer exercer hospitalidade ao estrangeiro? Se não quer estender as mãos ao pobre e ao necessitado? Porque fazem vistas grossas. Eles são, como fala em Provérbios, sanguessuga. A medida do ter deles não enche. É ter isto, ter aquilo e nunca se fartam. Eles querem e mais querem. Mas Jesus vai dizer abertamente naquele dia, para estes cães gulosos, para esses falsos pastores, para esses ladrões, para esses mercenários: apartai de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Viraram o comércio, as ovelhas viraram produto, igreja se tornou empresa, pastor se tornou profissão. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que Jonas estava lá, sossegado, dormindo um soninho, e o povo lá, à beira de morrer, e Deus assolava aquele navio, até que eles caíram a ficha. Ah, entrou um estrangeiro conosco, na mesma embarcação que nós. Ele estava indo para a Espanha. É tipo os pastores de hoje, os mercenários. Eles querem ir para a Europa, eles querem viajar para Disney, para Orlando, eles querem conhecer a Ásia, eles querem conhecer a África, querem conhecer até mesmo a cidade que ele chama de Santa, Jerusalém. Querem ir visitar aonde Jesus passou, por onde Jesus andou. E tudo isso visando o marketing, ganhar dinheiro. Vai lá uns de óleo para trazer para o povo e vender a preço absurdo, com pretexto de palavras. Está enganando, roubando, mentindo. Jeremias disse: o povo deseja ouvir a mentira. A Bíblia fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Já não existe conhecimento de Deus, porque não querem buscar por Ele, porque o povo só se preocupa com o vento, o povo só está preocupado com aqui, com agora. É curtição, é farriar, é encher a cara, é fumar a noite inteira, é fazer sexo com várias, é comprar carro do ano, viajar pra praia todo feriado. Pegou férias, vai curtir, vai tirar o sossego. Jesus está voltando e o povo está aí brincando. Tá lá na beira de uma televisão assistindo aquele endemoniado do Neymar. Tá lá assistindo Faustão, Rodrigo Faro. Tá lá assistindo os ídolos, os artistas prediletos, favoritos deles. A novela principal é a da Globo, Canal 9, Canal 7, Canal 5, Canal 4. O que eles querem é feitiçaria, é ver mulher pelada, pornografia, masturbação. O que eles querem é safadeza. Mas a Bíblia diz que os pecadores não entram no céu. Aqui na terra você pode deitar e rolar,
Você pode ouvir pagode, como tá ali. Pode ouvir axé, funk, forró, sertanejo, rock. Pode ir lá comprar um videogame de 5 mil reais para colocar naquela tela de plasma, no LCD, última geração, da última smartphone. É o celular do ano, é a televisão lançada, e o povo lá. Mas a Bíblia está aberta no Salmo 91, no Salmo 23, e criando telha de aranha, pegando poeira, porque o povo não sabe meditar. Aí quando chega domingo, vai pra missa, rezar pra Maria, pedir intercessão de Aparecida, vai lá queimar a missa de 7º dia, acender vela e apagar vela, fazer rituais, acreditando que Deus vai poupá-lo, mesmo que pratique pecado, mesmo que esteja na abominação deste mundo. Idolatrias, feitiçarias, bebedices, glutonarias, lascívias, indecências, iniquidades, porfias, imulações, detratores de males, aborrecedores de Deus, mais amigos dos deleites, mais amigos dos prazeres carnais do que amigos de Deus. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. E a tempestade cada vez mais ficava grande. O mar era bravio e os marinheiros começaram a clamar aos seus deuses: ajude-nos. Quando o profeta Elias estava no Monte Carmelo, diante dos 850 falsos profetas de Baal e de Azera, Elias zombava deles. Talvez Baal foi viajar ou está dormindo. Clame mais alto, porque ele é um Deus. Se ele é um Deus, ele vai ouvir. Mas estátua não fala, Deus morto não fala. Isto é imaginação, isto é invenção de homens. Mas o Deus de Elias é o que fala para o mar: cala-te, e o mar se cala. Aquieta-te, tempestade, e a tempestade se acalma. Jesus Cristo disse, era o sinal do profeta Jonas. Jonas foi acordado pelos marinheiros. O povo evangélico passa em frente ao bar, passa em frente à pouca vergonha do povo, e não querem abrir a boca, não querem clamar: arrependa-se, se converta, fuja destes pecados, fuja dessas idolatrias, enquanto é tempo. Escape com vida, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eles lá gritando. Aí desceu um e acordou Jonas. Jonas subiu lá no barco, na parte de cima, e eles tentando entender por que motivo e por que razão a tempestade veio contra eles. Eles eram acostumados a sempre fazer aquelas viagens, mas neste dia estava lá alguém que estava tentando fugir de Deus. Até quando você vai tentar fugir de Deus? Até quando você vai viver aí, bebendo cachaça, fumando maconha? Até quando você vai viver aí, pensando que Deus não está falando com você?
Até quando você vai fingir que não é com você? Porque Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento. E a sua vida pegará muitos de surpresa. Virá como ladrão da noite. Virá como laço de tropeço a muitos. Muitos serão deixados para trás. Então Jonas começa a ser interrogado. Quem é o teu povo? Quem é o teu Deus? Que profissão é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? Então, não teve mais jeito. Jonas teve que se identificar. Jonas teve que abrir a sua boca. Assim Deus mostra como a sua misericórdia é grande sobre a sua vida. Porque ainda que estejam calados os servos de Deus, Deus os colocará em uma situação que eles despertem, para que ouçam e façam aquilo que Deus mandou. Foi pregar evangelho para você se converter. Mas se você não quer se converter, se você morrer hoje, você acorda no inferno. Se você não quer deixar este pecado, se você morrer nele, você vai acordar no inferno. E lá no inferno não tem cerveja gelada. Lá no inferno não tem uísque. Lá no inferno não tem pagode. Lá não vai ter show de rock. Lá não vai ter diversão para tua carne. Lá não vai ter os desejos que te atraem, a cobiça dos teus olhos, porque tudo lá é chama, lá é fogo, o bicho não morre. Lançaram sorte, e a sorte veio sobre Jonas. Então Jonas disse: eu sou o culpado, eu estou fugindo do meu Deus. Por que você está fugindo do Senhor, Jonas? Então Jonas fala: me lança no mar. E os marinheiros já tinham jogado quase tudo. Então pegaram Jonas, mesmo contra a vontade, mas por pedido de Jonas, para que aquele povo escapasse com vida. Jogaram Jonas no mar. Deus enviou um peixe, uma grande baleia, engoliu a Jonas. E a Bíblia diz em Jonas, capítulo de número 3, das entranhas do peixe, Jonas clamou a Deus, a sua misericórdia. 3 dias, 3 noites, Jonas esteve no ventre daquele peixe. Era a figura de Cristo. Quando Cristo Jesus viesse à terra, Jesus falou para aquela geração má: este é o sinal. Porque como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias, 3 noites no seio da terra. E os ninivitas se arrependeram. Jonas começou a pregar: daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Daqui a 40 dias, e Nínive será subvertida, destruída. Aquele clamor chegou aos ouvidos do rei. Toda aquela população, que era em mais de 120 mil, ouviram que aquele profeta estava pregando.
Deus sempre enviou seus profetas ao seu próprio povo, visto que seu povo pecava contra Deus. E Deus levantava profeta, como levantou Jeremias, como levantou Isaías, como levantou Oséias, como levantou Amós. Mas Jonas foi levantado por Deus para ir até ao inimigo, até a nação idólatra, até ao povo gentil, pagão, povo perverso, povo que não sabia fazer outra coisa senão beber, farriar, na feitiçaria, na ladroice, na mentira, no engano, nos pecados. E Jonas sabia que Deus era muito misericordioso, longânimo, compassivo e benigno, e que se arrependeria do mal que ele disse, faria e não fez, porque eles creram na pregação de Jonas. Mas Jesus é maior do que Jonas, e aquela geração não aceitou, aquela geração não quis acreditar neste sinal de Deus. Jesus aqui diz que no dia do juízo os ninivitas ressurgirão e condenarão esta geração, porque creram na pregação de Jonas. O povo não está nem aí com a pregação do Evangelho, não está importando com Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus está aqui. Esta geração vai ser destruída porque não crê no Evangelho, porque não crê nos mensageiros de Deus, porque não crê na santa palavra de Deus. Mas vive aí no engano, vive aí na imoralidade, cometendo pecados, cometendo torpezas, cometendo a iniquidade, tendo prazer nela, sensuais, profanos, ímpios e pecadores. Mas Jesus disse: se ouvem a voz, a mim me ouvem, mas se rejeitam a voz, a mim me rejeitam. Só Deus mesmo para ter misericórdia desta geração, porque não acredita no Santo Evangelho, não querem vir para a luz, para que as suas obras más sejam reprovadas. Não querem abandonar o pecado, porque o pecado, ao tempo presente, é satisfatório à carne, é prazeroso para o ego, é bom à vista do homem, mas para Deus é abominação. Para Deus é pecado. Se todos de igual modo não se arrependerem, de igual modo perecerão. O povo não está nem aí. Depois, quando clamar a Deus, será tarde demais. Jesus está chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está voltando. Arrependa dos seus pecados, entrega a tua vida a Cristo, se converta hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. Zombaram de Jesus, zombaram dos pregadores, zombaram dos profetas, zombaram dos apóstolos, mas eles foram enviados
para testemunho. Como Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, e aquela geração má, geração de hipócrita, geração de homossexuais, geração de lésbica, geração de maconheiro, geração de cachaceiro, geração de mentirosos, que não quer acreditar no Evangelho, que não quer se converter das suas obras má, de seus caminhos perversos, de suas bebedices, de suas feitiçarias, de suas idolatrias. Não querem se converter, para não deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Não querem vir para a luz. Não querem, porque o coração é continuamente inclinado para o mal. E o coração do homem é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. O coração do homem tem os maus pensamentos, morte, violência, bebedice, avarezas, idolatrias e coisas semelhantes a estas. Não quiseram aceitar Jesus Cristo como Salvador. A maioria. Jesus disse: poucos serão salvos. Esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu te digo que muitos procurarão entrar. E não poderão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Jesus está voltando. Eu estou aqui para te avisar, pois eu recebi ordem do Senhor. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. O sangue de vocês, eu estou limpo. Vocês foram avisados. O mundo inteiro jaz do maligno. Todo pecado condena o homem. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz divisão entre Deus e o homem. O pecado, o fim será a morte e a condenação, pois o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém?